Olha só, durante a reunião da Comissão de Educação, nessa quarta-feira, os membros do colegiado ligados aos partidos da extrema-esquerda impediram a aprovação de uma moção de repúdio contra o tal professor da Escola Estadual de Educação Básica São Tarcísio, em Santa Catarina, que foi gravado ameaçando os alunos, dizendo que ia chamar polícia se alguém dissesse que Lula é ladrão, que podia acabar preso, sendo que Lula é ladrão, e quem diz isso é Geraldo Alckmin, 9 juízes e desembargadores com provas sobradas, ministros do Supremo, tudo isso antes de fingirem que nada aconteceu. A turma da esquerda comemorou, claro, o impedimento dessa moção como uma derrota bolsonarista. Mas como disse o próprio Nicolas Ferreira, o deputado presidente da comissão, a derrota é dos alunos. Quem viu o áudio, quem ouviu o áudio, né, e viu ali as imagens, viu um professor desafiando os alunos, dizendo que chamar Lula de ladrão era crime e, ao mesmo tempo, chamando Bolsonaro de genocida. Quando os alunos, muito bem preparados, disseram, mas isso não é difamação da sua parte? Ele falou, não, Bolsonaro é acusado pela polícia de ladrão de joias. Olha, é um negócio escandaloso. Depois ele foi lá e chamou o estado todo, onde ele dá aula, de fascista. É impressionante o nível dos militantes disfarçados de professores que nós temos pelo Brasil. Tudo isso está vindo à tona, mais agora, né, do que antes, graças a deputados como Nicolas Ferreira, que preside a Comissão de Educação, para desespero da esquerda, que sempre viu o caminho livre nessa área para seguir adiante com a doutrinação ideológica. A guerra cultural era algo que só a esquerda participava e falava que era paranoia de reacionário falar que existia a guerra cultural. Hoje há reação. Hoje temos as redes sociais, por isso eles querem o PL da censura, onde os próprios alunos têm acesso ao contraditório. Os pais, muitas vezes, se dão conta do que está sendo ensinado aos seus filhos em sala de aula. Uma militante do PT, né, que deve estar na cota identitária do partido, com todas essas narrativas de esquerda e ideologia woke, disse que o professor tem liberdade de cátedra. Ela misturou tudo, né? O professor não tem liberdade de expressão como todos nós deveríamos ter nas redes sociais ou numa praça pública. Eu digo deveríamos porque tem até jornalista censurado no Brasil, como esse que vos fala. E isso a esquerda aplaude. Mas o professor não é uma questão de liberdade de expressão, porque ele tem audiência cativa. Ele está lá para dar aula, para ensinar matéria. Fosse o caso de liberdade de expressão, um professor poderia passar o ano letivo inteiro falando de futebol ou de política, sem dar aula. Isso não é liberdade de expressão. Então, de novo, a parlamentar petista sequer entende qual é a função de um professor, porque eles estão exatamente no negócio de doutrinar os jovens, fazer mentes e corações para criar soldadinhos comunistas que depois vão ridicularizar qualquer um que fale de ameaça comunista. Isso é coisa que não existe. Diz desde o Alexandre de Moraes no Supremo até o presidente do Superior Tribunal Militar. Todos eles no mesmo teatro de que falar em ameaça comunista é coisa de paranoico reacionário. É como se a Venezuela não existisse bem ao lado e tão admirada pelo próprio Lula, que não consegue simular crítica real ao regime de Maduro, porque todo mundo sabe que são companheiros, camaradas. É muito grave o que acontece no ensino público brasileiro, mas pelo menos temos agora reação. E isso é uma novidade. Isso é algo alvissareiro, ainda que os comunistas tenham impedido a moção de repúdio a esse doutrinador militante que deveria ser expulso da escola que ele dá aula, para dizer o mínimo.